Antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. 1 Coríntios capítulo 15, verso 3. Domingo, 19 de novembro de 2023. Atos 14, versos de 8 em diante. Em Listra costumava estar sentado certo homem aleijado, paralítico, desde o seu nascimento, o qual jamais pudera andar. Esse homem ouviu falar Paulo, que fixando nele os olhos e vendo que possuía fé para ser curado, disse-lhe em alta voz: apruma-te direito sobre os pés. Ele saltou e andava. Sem dúvida, um episódio novo para aquelas pessoas. Um homem que era aleijado e paralítico desde o seu nascimento e, obviamente, como o texto continua dizendo aí, o qual jamais pudera andar por ser aleijado. Esse homem, ele ouviu falar Paulo, que fixando nele os olhos e vendo que possuía fé para ser curado, disse, ou seja, esse aleijado, ele ouviu Paulo falar e imediatamente Paulo, usando o dom de discernimento, que os apóstolos tinham esse dom de discernimento, o dom que a maioria dos líderes da cristandade gostam muito de usar e que muitas vezes confundem o que é discernimento com qualquer outra maneira ou forma de querer distinguir aquilo que muitas vezes não se pode distinguir de forma humana, de maneira carnal. Discernimento é a capacidade de ver aquilo que nenhum ser humano naturalmente podia ver. Como, por exemplo, nesse caso, Paulo viu que havia fé naquele homem. O homem ouviu falar Paulo, e Paulo fixou nele os olhos e viu que possuía fé para ser curado. É muito difícil, ou poderia dizer até impossível, você conseguir ver o coração de uma pessoa. Porque aqui Paulo viu o coração desta pessoa, vendo que possuía fé para ser curado. Às vezes nós pregamos o evangelho, muitas vezes a pessoa se alegra, compartilha da sua alegria, fala do seu interesse em perseverar na fé, em conhecer a Cristo, em visitar pessoas, em ir aos cultos, ir à reunião de oração, se envolver nos acampamentos. E quando com pouco tempo essa pessoa começa a se desviar dos caminhos e muitas vezes desiste e acaba perdendo a sua vida sem estar no caminho, como nós podemos dizer, Ou seja, nós não enxergamos a fé no coração daquela pessoa. Nós apenas acreditamos que A ou B diz ter fé, porque A ou B disse que tem. Mas nem sempre é possível você constatar isso. Aliás, nunca é possível. 2 Timóteo 2,19 diz que o firme fundamento de Deus permanece tendo este selo: o Senhor conhece os que lhe pertencem. Aparte-se da iniquidade todo aquele que professa
o nome do Senhor. Ou seja, somente o Senhor conhece os que lhe pertencem. Ainda que por muitas vezes e de várias maneiras nós queiramos julgar as pessoas de forma que o andar dela, o caminhar dela, o linguajar dela, as atitudes dela não estão em conformidade com a fé cristã, nós precisamos compreender que existem duas naturezas lutando em cada cristão, de sorte que uma das duas pode estar vencendo a batalha naquela maneira. Como assim? É possível que a velha natureza possa vencer a nova, uma vez que a pessoa nasceu de novo? Sim, obviamente. O apóstolo Paulo, escrevendo à igreja da Galácia, ele disse: enchei-vos do Espírito Santo. E em outro lugar, o qual eu não estou lembrado agora, ele diz: andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Ou seja, a concupiscência da carne, ela pode ser satisfeita se você for um cristão que tão somente abre a sua Bíblia quando vai ao culto, à igreja, às reuniões, e depois simplesmente quando chega em casa guarda ela e espera para pegá-la novamente quando for ao culto, quando for às reuniões. Isso significa que você não está se enchendo do Espírito Santo, que você não está andando em espírito para que não possa atender às concupiscências da carne. Muito provavelmente, alguns de nós já ouvimos falar no cristão, que muitos gostam de denominar o cristão Raimundo, que é um pé na igreja e outro no mundo. Infelizmente, existem muitos no nosso meio assim, e cristãos verdadeiros, mas que por não compreenderem que o mundo não é mais a nossa zona de conforto, nós não temos nada mais com o mundo, e aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele, como diz lá em João. Pessoas que não compreendem isso são pessoas que acabam se envolvendo com o mundo, enamorando com as coisas do mundo e se constituindo inimigo de Deus, ainda que sendo cristãos. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas do mundo. Ora, o mundo passa bem como essas coisas, mas aquele que faz a vontade do Senhor permanece eternamente. Então, isso acontece quando nós nos deixamos levar pelas as paixões do mundo, aquilo que o mundo nos oferece, enchendo os nossos olhos de desejo. Não quero sair aqui do contexto do que nós estamos estudando, mas eu quero desembolsar uma experiência que muitos cristãos já tiveram, e eu sou um deles. Amar o mundo é fatal. Ainda que tenhamos Cristo em nossas vidas, e entendendo que Cristo é aquele que, sempre que fazemos algo que não está de acordo com a sua vontade, Ele nos repreende, nos corrige, nos exorta, nos consola e, consequentemente, nos traz de volta para o caminho em arrependimento, em confissão, em contrição, em lamentos muitas vezes, em perdas muitas vezes, prejuízos, mas nunca arruinados,
destruídos, porque nós temos um bom pastor. E o bom pastor, ele não apenas dá a vida pelas ovelhas, mas ele cuida das suas ovelhas, ele sustenta as suas ovelhas, ele apacenta as suas ovelhas, dando-lhes condição de caminhar, de se sustentar, de se fortalecerem e de reconhecerem que o Senhor é o bom pastor, é aquele que cuida de nós. Então este homem, quando ouviu Paulo falar, Paulo fixou os olhos nele e viu que ele possuía fé para ser curado. E então Paulo disse em alta voz: apunha-te direito sobre os pés, verso 10 de Atos 14. Apunha-te direito sobre os pés. Ele saltou e andava. Muitas coisas tem feito Deus no meio do seu povo. Muitas coisas tem feito Deus por aqueles que ainda não foram resgatados, ou melhor, que estavam perdidos e que foram resgatados. Deus continua agindo por meio do teu Santo Espírito, por meio da igreja, por meio da sua palavra, por meio da graça, mediante a fé. Porque obviamente a fé não vem de nós, é dom de Deus. E que Deus aplique essas palavras em seu coração.